Boa noite, gente. É engraçado que, mesmo depois de anos dando aula, ou mesmo fazendo essa apresentação, acho que já é a quarta vez que eu apresento, a gente fica nervosa, né? Parece que está fazendo de novo pela primeira vez. Bom, o debate que eu vou fazer início aqui da apresentação para a gente gerar, né, conversa sobre é o meu trabalho de dissertação. É basicamente também a apresentação que eu já fiz na defesa. Então, algumas pessoas aqui já viram, e aí, toda vez que eu precisei, eu tive que fazer o debate, eu pensei em fazer algumas mudanças, mas a apresentação está muito redondinha, então eu nunca consigo trocar nada, eu nunca consigo me satisfazer com nada que troque, né? Os filmes, por exemplo, eu sempre acho que tem que ser esses mesmo. E aí eu vou pedir talvez duas desculpas iniciais. Primeiro, para a galera que já viu, né? Porque vai rever o trabalho novamente, tem grandes mudanças. E um segundo momento é porque eu, infelizmente, não vou poder dar tempo de vocês digerirem ou vivenciarem possíveis catarses ou emoções que vocês tiverem aí com o filme. Com os filmes que forem passados, tanto por conta do tempo, né, que a gente tem que dar conta, como também porque eu estou usando os documentos aqui, eles aqui como ferramenta pedagógica, né? Eu estou usando eles serão usados para deixar mais claro as categorias que eu vou trabalhar. Então, é isso. Qualquer coisa, como eu vou estar apresentando, vou ficar sem ver aqui a tela, se o som der algum problema, ou se tiver alguma coisa, eu preciso que alguém avise por microfone, porque eu não vou conseguir estar olhando, tá? Espero que, apesar do meu nervosismo, eu consiga mediar aqui de alguma forma tão bem como as outras colegas e o professor Deribaldo vem fazendo debate. E é isso. Vamos lá. Eu já disse que o debate que a gente vai fazer hoje parte do meu trabalho de dissertação. Vou pedir também, por conta do tempo, pode ser que eu vá atropelando algumas coisas, e aí a gente vai fazendo o debate, aprofundando no debate, né? Inicialmente, esse não era o debate que eu ia fazer, não era a minha pesquisa, eu ia pesquisar ia pesquisar catarse, mais precisamente, mas acabou que numa disciplina que o Deri ministrou, eu topei com o texto, o 14º capítulo da Estética, do volume 4 do Lukács, que é especificamente sobre cinema, e que teve uma tradução da professora Lívia Cotrim, que infelizmente faleceu ano passado, e que também esteve na minha banca. Aí eu já tinha um estudo de cinema, participo de um grupo de estudos e crítica de cinema, que é o sétimo de cinema, que é lá do Cariri. Quem não conhece, já conheceu o Cariri, que é maravilhoso. O grupo existe desde 2012, eu faço parte desde 2012. Começou como estudo de crítica, mas já fez curtas, e então a gente tem uma relação agora já com a feitura de cinema, né? Participei em cima disso também de dois projetos. O projeto Coração Travessia, que foi uma coisa meio de doido, com 13 amigos. A gente fez uma viagem de carro, passou por 9 estados, e a ideia era fazer um curta e fazer uma ficção que, enfim, aconteceu algumas questões, a gente perdeu o material, mas tem um site que fez diário de viagem, diário de bordo, e foi uma aventura muito boa para a vida. E um Noite Azul, que também foi um curta que eu fiz num festival de uma viagem também junto com o Festival de Triunfo em Pernambuco. Isso para dizer a minha aproximação já com o cinema, né? De alguma forma isso a gente está implicado na pesquisa. E aí teve essa aproximação com o debate do Lukács, né? Que de alguma forma o Deri apresentou e que de alguma forma foi ele também que ficou
digamos, me seduzindo por debate, né? Dizendo que dava, que a gente ia conseguir, que era possível, enfim. E foi aí que a gente meio que nos deparamos com o debate sobre esse capítulo, né? Eu gosto de deixar isso claro, porque a gente faz o debate, apesar de eu, na dissertação, usar o livro 1 e o livro 2 da edição espanhola, da estética, o trabalho se centra no capítulo 14, né? Então, é só um capítulo que a gente consegue fazer a análise, né? A gente, no mestrado, quer dar conta do mundo todinho, depois a gente entende que não tem como fazer tudo isso, né? Mas por que que partia ainda do capítulo, né? E por que a relevância, por que se acreditou na relevância do debate sobre cinema, né? A gente tem muito debate sobre o cinema enquanto linguagem estética, tem vários teóricos que fazem esse debate, que levantam questões, né? Mas ainda tem algumas frechas que o marxismo que não é tão debatido, né? Essa é uma primeira relevância que a gente entende, assim, apesar de ter alguns teóricos marxistas, mas não tem uma centralidade em fazer o debate, a relação cinema e capitalismo, cinema e essa constituição, digamos, nas categorias marxianas, marxistas. Né? O segundo é que a nossa dissertação ela não se centra numa análise fílmica de alguma obra ou de algum debate mais, digamos assim, mais singular de algum filme. É a tentativa mesmo de, junto com as categorias que o Lukács apresenta, fazer um debate de análise sobre cinema, né? Então, seria uma tentativa mais geral, né? De dar uma base mais desse debate. E o Lukács faz isso, né? Dialogar com essa obra que o Lukács tem, esse capítulo, que, apesar de ser de 63, é muito atual, e as categorias que ele apresenta dá base para a gente fazer análise de obras independente de quando elas têm sido realizadas, né? A terceira é a relação mesmo que a gente queria trazer à tona a relação cinema e a utilização do cinema na sala de aula, né, na escola. Como que isso é feito e como que esse capítulo do Lukács poderia auxiliar os professores e eu como educadora, né, de educação básica também, auxiliar a ter uma relação, uma utilização do cinema em sala de aula de forma mais qualitativa. Então, eu queria fazer primeiro esses três destaques em relação ao que a gente entendeu como relevante, né, para desenvolver a pesquisa. Eu vou passar por aqui. Nossa, esse slide ficou meio escuro, né? Eu vou passar por aqui rapidinho, só para fazer um toque. O Lukács, no tomo 1, ele faz um debate sempre aproximando, distanciando entre arte, religião e ciência. Que a gente, de alguma forma, se aproxima, faz um debate mais rápido, porque isso vai dar base para o entendimento das linguagens, né? Acaba que isso perpassa a nossa pesquisa. E aqui eu queria citar a dissertação da Adele, que está aqui, que foi completamente relevante e importante para que fosse entendível de forma mais clara para mim essas categorias, e é um trabalho que está muito bem desenvolvido por essa aproximação nessas categorias que o Deri chama de categorias nodais, né? Que é a antropomorfização, a desantropomorfização, a transcendência e a imanência, que o Deri já tratou aqui, né? Mas de forma só para tocar no debate, para a gente conseguir continuar as questões que eu vou levantar aqui, é reforçar que a arte ela tem uma relação com a religião e tem uma relação com a ciência, né? Com a religião, porque a religião vai ser antropomórfica, vai ainda trazer essa relação do ser social
consigo mesmo, né, uma relação do sujeito-objeto centrado no sujeito. A religião e a arte têm esse ponto de aproximação, mas tem um ponto de distanciamento que a religião ela coloca a sua relação para fora do mundo humano, né? Ela bota para uma transcendência, sempre uma força fora do ser social, fora desse mundo que a gente construiu, do mundo dos homens, ou do mundo, não queria dizer do mundo dos homens, né? Do mundo do ser social. Então, mas ela tem um ponto de comunhância com a arte quando ela, pela antropomorfização. Né? E a arte tem uma relação com a ciência, porque ela é também imanente, ela se centra essa relação sujeito-objeto. O objeto tem uma preponderância, né? E isso, para a arte, tem várias questões. Por exemplo, que a obra em si ela já é um todo fechado, ela dá resposta em si mesma, é ela que tem que ser analisada imanentemente, ela por ela mesma. E aí pode até ter pontos de convergências com a vida do artista, com o momento histórico, com várias coisas, mas a obra em si, ela tem que trazer já o que o Deri fala no livro, né, um mundo para chamar de seu, e também ela já tem que, e o Lukács vai falar como ela, que a gente chega já, vai ter que criar um meio homogêneo em si, né? Ela vai ter que se caracterizar por si mesma. Mas ela tem esse ponto de aproximação com a ciência, mas ela tem um ponto de distanciamento, que é ela ser antropomórfica e a ciência ser desantropomórfica. Né? Ela ter essa relação, a ciência, de dar a resposta do objeto pelo próprio objeto também, e de se distanciar da subjetividade humana no sentido de ter uma legalidade própria em si mesmo, né, do objeto. Bom, foi só para passar rapidamente, né? Aí a gente faz o debate da relação ontológica entre os complexos, né? E aqui a gente vai partindo também do Lukács, só que não diretamente na estética. Também na estética, mas a gente também usou aqui a ontologia. A ideia e o debate que o Lukács traz do Marx e fundamenta isso fortemente como trabalho complexo fundante do ser social, e isso tem implicações diretas em qualquer pesquisa que a gente vai fazer, ter essa ideia do trabalho como a categoria que funda o ser social, vai ter implicações ontológicas para todos os objetos que a gente for pesquisar, né? Então, a gente entendeu que tinha que fazer a partir daí, e dentro dessa relação também do mais desenvolvido para entender o menos desenvolvido, tentando dialogar com Marx também, e também a relação de dependência ontológica e autonomia relativa que o Lukács vai colocando dos complexos, a gente faz uma relação entre arte, como arte em geral, o debate que o Lukács traz de arte, e o cinema como sendo fundado, né, tendo um diálogo direto com esse complexo. E a educação também, como lato, né, e como isso se constitui, se organiza na escola. Como é que dialoga com a escola no momento atual que a gente tem. Isso tudo entrelaçado pela crise estrutural do capital que a gente tem, que tem acontecido com a gente diretamente. Né? Gente, eu tô achando muito esquisito, eu tô falando sozinha com a tela. Fica parecendo que você está repetindo a apresentação para você mesmo. Eu divaguei, né? Mas então, a crise estrutural, esse debate da crise estrutural do capital, a gente parte do Mesaros, né? Um debate com Mesaros, que a gente está num momento, entramos nisso, de acordo com ele, desde a década de 70, que vai se aprofundando, uma crise tal do sistema capital, do capital, que ele não tem mais como se estruturar. E isso está se rebatendo, trazendo interferências e rebatimentos em todos os complexos sociais, né? Arte, educação, o próprio modo de produção da vida, todas as nossas instituições,
objetivas e subjetivas estão sendo interferidas por essa crise, e então não tinha como a gente não fazer o debate, também trazendo a crise para dentro, né, do objeto. Bom, a gente fez uma divisão. Dentro do primeiro tópico, a gente debateu o cinema enquanto linguagem estética. Por que isso, né? Na época da dissertação, eu ainda não tinha tanto aprofundamento como a gente... E isso é bom, né? Eu reli a dissertação esses dias e vi coisas que eu já tinha como tem que estar mais aprofundado, questões que estão lá que poderiam ter ficado mais claras. E uma das coisas, quando a gente debate que o cinema é uma linguagem estética específica, é também para a defesa de que, se ele é uma linguagem, ela tem que ser aprendida na sua especificidade. Então, como o Marx vai falar da educação dos sentidos, né, educação estética dos sentidos humanos, a gente educar os sentidos humanamente, né, o ouvido para ouvir, e humanamente isso. Então, a necessidade de a gente também aprender o cinema enquanto linguagem. Aí a gente vai falar entre a relação entre arte e a formação estética dos sentidos humanos aqui, e para fazer isso a gente parte de 3 categorias do Lukács, né, que o Lukács trabalha nesse capítulo 14 da estética, que é o meio homogêneo, a objetividade indeterminada e a atmosfera mímica. Tinha precisamente mais algumas categorias, eu coloco na dissertação, mas que a gente não tinha como aprofundar, eu não tinha perna suficiente para fazer, mas tem 2 especificamente que o Deri, inclusive, queria muito que tivesse debatido, mas eu não tive fôlego e também não me senti seguro o suficiente para fazer, que era a labilidade e a elasticidade. Acho que, posteriormente, aí, depois de uma nova releitura do texto do Lukács, eu consiga, junto com ele, aí, depois que ele já elaborou também, fazer algum artigo ou alguma coisa nesse sentido. Aí agora a gente vai, digamos, para o miolo do trabalho. E aí, nesse miolo do trabalho, eu vou precisar que a gente veja um curtinha para, a partir disso, eu debater a primeira categoria, que é o meu homogêneo, que dialoga diretamente com o que eu tenho colocado como essa linguagem específica do cinema, tá? Vou só pedir aqui para a gente ver como é que eu faço. Vocês me digam se vocês estão conseguindo ver, tá? Por favor, quando eu abrir aqui. Estão conseguindo ver? Não, né? Não, ainda não, Lenlândia. Desculpa. Ah, então peraí. Eu vou tentar só um minuto. Agora também não. A minha vizinha tá muda, né? Eu vou sair da apresentação e vou entrar de novo, gente, para tentar ver aqui, tá? Tem um pouquinho de paciência comigo. Além de nervosismo, eu tô meio lesada com tecnologia. Ué, cadê você? Vou abrir aqui. Não. Aqui. Apareceu. E agora, estão vendo? Isso. Opa, estamos vendo sim. Agora, e tá o filme, né? Agora eu vou botar Sarajevo. aqui, vou ver. Vou ver se ele vai agora, Áudio. tá? Vou ver se ele vai. Tem áudio sim. Está um pouco baixo. Vou tentar aumentar aqui.
Tous ils arrêtent, cigarettes, ordinateurs, t-shirts, télévision, tourisme, guerre. Personne n'est excepté. Cela ne se dit pas, cela s'écrit, Flaubert, Dostoïevski, cela se compose, Marjoline Renard, cela se peint, César Vernet, cela s'enregistre, Antonioni, Vigo, où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre, Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Né de la règle que vouloir la mort de l'exception, il sera donc de la règle, de l'ordre de la culture, d'organiser la mort de l'art de vivre, qui fleurira. Quand il faudra fermer le livre, ce sera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Bom, gente, então, esse curta eu uso para falar sobre o meio homogêneo, né? Para a gente entender o que seria o meio homogêneo. O Lukács vai colocar o meio homogêneo, todo o debate que ele vai fazendo com o que ele vai chamar de reflexos superiores da vida, né? E aí ele faz o debate da ciência e da arte para isso, eles têm um assentamento, surgimento no cotidiano, eles se centram, tem um germe no cotidiano, que é completamente heterogêneo, né? No cotidiano a gente está fazendo várias coisas e tendo reações, e inclusive reações que têm base de ciência, com bases estéticas, mas a gente não está pensando sobre isso, né? Tudo junto e tudo muito misturado. O que cada um desses reflexos superiores fazem, como a arte, é tirar uma parte desse cotidiano e homogeneizar esse cotidiano, criar um espaço em que ele se constitua único e que tem uma vivência própria. É a isso que o Lukács vai chamar de meio homogêneo, né? E aí, aquela potência que o reflexo vai ter para criar uma relação com a consciência e com a subjetividade humana. A arte vai ter que ter, para ser o que o Lukács vai chamar de arte autêntica, essa possibilidade de criar esse meio homogêneo, esse mundo próprio, pegar algo do cotidiano e refigurar esse cotidiano de forma que consiga trazer nele a relação indivíduo e gênero, né? Que consiga fazer com que eu, enquanto receptor da obra, vivencie essa relação entre o mundo, o todo das outras pessoas, com o gênero e comigo mesmo, né? E aí, cada linguagem da arte tem uma forma específica para criar esse mundo homogêneo, esse meio homogêneo. O cinema cria isso através das imagens em movimento. É o que dá a especificidade do cinema e é o que dá a possibilidade dele criar dele fazer criações estéticas autênticas, né? E aí, o que eu queria dizer de curioso nessa apresentação, nesse filme, é que ele, e é por isso que eu uso, curiosamente, é um curtinho do Godard, né? Eu acho um dos filmes, nossa, eu gosto muito do Godard, e esse especificamente, eu acho que é o Godard, uma das formas mais potentes que ele tem, nos momentos mais potentes que ele está. E nesse curto, ele pega uma foto
de uma guerra, eu acho que, se eu não estiver enganada, gente, a guerra na Bósnia. Só que para criar um mundo, um meio homogêneo, forte, que faça a gente vivenciar emoções e que dê possibilidade de catarse, o Godard dá movimento à fotografia, né? A gente tem aí vários elementos criando uma potência emocional, uma carga emocional para que a gente vivencie algo que é retirado do cotidiano, mas que faça a gente se linkar aí com o gênero e com a gente mesma. Né? E aí a gente tem esse espaço criativo, esse espaço de vivência estética única, né? A obra, por mais que o Godard tenha usado música, a narração, o que constitui em potência aí, o que possibilita essa narrativa cinematográfica é a imagem em movimento, né? É o estatuto ontológico de cinema, vai ser a imagem em movimento. E aí a gente entra em várias questões, porque a imagem em movimento, eu faço defesa que a imagem em movimento sonora, né? Independente de ter som, o próprio silêncio, ele significa alguma coisa no cinema. Então, eu acho que a gente pode acrescentar, e aí junto com o Bernabé, a ideia de a imagem em movimento sonora, né? Mesmo com a ausência de som, a gente tem essa presença, né? Então, a gente poderia dizer que o meio homogêneo vai ser esse espaço criador de fruição estética no cinema, e no cinema vai ser, em toda obra, na verdade, né, esse espaço criador, mas no cinema vai ser a linguagem em movimento. E essa categoria também, outra coisa que eu não fiz, não trouxe no debate inicialmente, é que a gente separou as categorias aqui, mas só para a gente ter uma abstração, tá? Entender ela abstratamente, porque numa obra, na verdade, tem que estar tudo junto e misturado e uno. A gente não pode nem estar percebendo isso separado, porque senão ela não consegue fazer com que a gente vivencie fortemente a obra em si, né? Vivencie esse mundo que foi homogeneizado dentro da obra que está sendo, que a gente está tendo a recepção. Então, aqui, né, é o meu homogêneo, por exemplo, que vai dar possibilidade do diretor fazer vários filmes e a gente conseguir, filmes diferentes, mas a gente conseguir pegar a identidade da forma de criação daquele autor ali, daquele diretor. Por exemplo, se a gente for pensar, se eu falar aqui de forma mais rápida, por exemplo, no Almodóvar, a gente vai logo pensar em cores, né? Cores muito fortes. Por mais de várias temáticas que ele traga, sempre vai ter cores muito fortes. Se a gente for pensar, por exemplo, também no Tarantino, sempre vão ter alguma cena de muita violência, de uma violência, inclusive, que chega a ser caricatural, né? Eu não estou fazendo aqui análises de se são bons ou maus diretores, se a obra é boa ou se não é, não estou fazendo análise estética específica, né? Estou trazendo só à tona esse detalhe dessa criação e dessa possibilidade de trânsito inventivo e criativo para o criador da obra, né, para o diretor. E no cinema isso tem uma complicação, porque é um espaço de criação coletiva, né? O diretor, se a gente for pensar aí o movimento da Nouvelle Vague, que é um movimento francês que defendia que a câmera como uma caneta para a escrita, né? Se defendia que o autor, o cinema de autor, né? O diretor é o autor da obra, mas a gente tem aí o diretor de fotografia, figurino, maquiagem, os atores, é realmente uma linguagem da arte que é coletiva, né? Por mais que o diretor é quem vai fazendo o processo, mas é uma arte que é coletiva. Então, essa primeira categoria, né, que seria esse elemento criador desse mundo homogêneo, desse mundo específico da obra, que dá autenticidade à obra, né? E que faz essa ligação entre o autor com a universalidade humana e também com
o indivíduo que vai vivenciar, e essa categoria que no cinema, ela é as imagens em movimento. Se a gente for pensar na literatura, a gente vai ter a escrita, na música a gente vai ter o som, e aí vai ter várias formas de representar, de vivência, de consolidação desse meio, né, dessa categoria na especificidade da linguagem que a gente estiver tratando. Posterior a esse, se a gente tiver ficado alguma questão mais aí, que provavelmente ficou, a gente traz o debate e a gente tenta esclarecer melhor, tá? É meio esquisito mesmo fazer essa apresentação assim, meio... Estou me sentindo meio fazendo a apresentação para mim mesmo. Nessa ideia ainda dessas categorias, e eu quero de novo trazer isso muito forte, de que a gente está separando aqui só como abstração, mas que isso não é possível, tá? Ela, numa grande obra, a obra te toma de tal forma que você não fica pensando, o som está desse jeito, a cor, não. Você vivencia aquele espaço que foi criado, né? E isso, o cinema tem muita força, porque quando você vai vivenciar, e eu estou falando aqui de ir na sala de cinema mesmo, de vivenciar a exibição na tela, né? Tudo te leva para vivenciar aquele momento, sala escura, som, tudo está organizado para que você passe o tempo do filme vivenciando aquele mundo que está sendo concretizado ali. Bom, aí a gente tem a segunda categoria, que é o que o Lukács vai chamar de objetividade indeterminada, que a gente vai entender como a concretização da subjetividade humana na obra é o que carrega de humanidade, é o que dá a representação da subjetividade humana na obra, mas que isso precisa ser construído também, né, dentro do filme. E para isso, agora eu vou passar um outro curta. Vamos ver aqui se eu consigo colocar ele aqui para vocês. Vamos ver. Vocês estão vendo, gente? Tá tudo em preto, mas é um vídeo, não é isso? É isso. É isso, porque eu vou botar agora, vou dar o play. Olha o filho do vizinho jogou cocô no cachorro de novo. Já tá até imaginando o que vai acontecer. Dona Zezé, mãe da Bruna que estuda aqui no terceiro B, vai brigar com o José, que é o padrinho do neto que jogou videogame comigo na porta de casa. Aí, o tio Jacendo vai falar pro seu guardinha da Bruna, que vai atrás do filho do Zinho só pra brigar com ele. Mas ele não vai fazer outro de besta, como sempre. Coitado do seu guardinha. É sempre assim que acontece quando o filho do vizinho faz alguma coisa. Quer dizer, o filho do menino quer dizer, eu sempre fico confuso com essa história do nome dele. Assim, o filho do vizinho não se chama o filho do vizinho, mas também não é o menino. É porque aqui na rua todo mundo chama ele de vários jeitos.
Já alguma vez, há muito tempo atrás, Moleque! ou então não faz muito tempo, não. Um dia, esse dia eu lembro. Foi até que eu ganhei um videogame novo da minha mãe. Ouvi lá de fora. Eu queria filho do céu! Mas teve uma vez, há muito tempo atrás mesmo, que esse triângulo me chamou lá da casa dele. Ô menino! Aí ele parou o que estava fazendo e foi embora correndo para a casa dele. Eu chamo do jeito que eu chamo, porque um dia aconteceu uma coisa que era segredo. Que a minha mãe, quando viu, ficou brava com ele. Mas quando eu vi ela lá na rua, Só podia ser o filho do vizinho mesmo. mas ele me disse que eu podia chamar ele de outro jeito. Como é que era mesmo? Ele sempre faz isso. Eu acho que não vai me enganar. Assim, ele é meio doidinho, mas é bem legal. Teve uma vez que eu me lembro no aniversário meu, que veio todo mundo. A Sabrina, ela virou neto no carro do Eduardo. Mas eu queria mesmo. Era que o filho do vizinho estivesse também na minha festa. Ele estava lá na porta todo arrumado. Parecia que ele sabia que eu quisesse que ele estivesse lá. Mas eu não disse que não era uma boa ideia. Pois é. Ninguém entende porque eu gosto do filho do vizinho. Mesmo ele nunca ter estudado comigo como eu ganho. E nunca ter jogado videogame comigo como neto. Eu gostava do jeito dele. Ninguém. Vai jogar bola. Tá frito. Vai jogar perto, vem. Ele sabia que o que eu mais queria era jogar bola e fazer tudo o que ele fazia. Mesmo que a minha mãe não deixasse, ele continuava me chamando todo dia. Um dia, ele apareceu e me disse: pare de jogar videogame e levanta logo depressa para brincar comigo. Ele foi o único que nunca esqueceu a nossa amizade. É isso. Ele disse que eu podia chamar ele de amigo. Nossa. Bom, eu já vi esse filme uns 20 vezes e toda vez eu me emociono. Mas então, o que, que a gente vai entender aqui como... O que o Lucas quer falar dessa objetividade indeterminada, né? É justamente essa possibilidade de criar significação aos sentimentos humanos na obra, né? É humanizar e trazer para a obra essa possibilidade de diálogo entre as subjetividades humanas, da que foi criadora da obra, para quem está recebendo. Então, a categoria que possibilita o fortalecimento, né, e a criação mesmo de diálogo das subjetividades. Como a gente vê aqui, por exemplo, como eu disse, as categorias eu separo só para a gente abstrair e entendê-las de formas distanciadas, né, só como para nos apropriarmos, mas elas estão completamente linkadas. Toda a forma como o diretor desse filme, desse curta, a forma como ele usa a música, a forma como ele usa as cores que ele usa,
a maneira como ele enquadra a câmera, por exemplo, o que está no quadro da câmera, né? A maneira que ele escreve o filme dele. Por exemplo, a gente só entender esse impacto que a gente tem no final, não sei se impactou todo mundo, a minha primeira vez que vi, impactou muito, do menino ser cadeirante, né? E dessa relação de amizade que ele mantém com o menino encapetado, o filho do vizinho, foi a forma que se escolheu para filmar, que enquadrou a câmera, né, na janela, que deu a possibilidade de a gente não saber disso direto. Não foi entregue para a gente de cara. E isso criou um espaço, um meio homogêneo para que a gente fruísse uma emoção aí de forma qualitativa no filme, né, na cena, no todo da obra. Aí o Lukács vai dizer que aí acontece duas coisas, pode acontecer duas coisas nessa categoria, o que ele vai chamar de hiperindeterminação e uma hiperdeterminação, que é o quê? Na hiperindeterminação é a ideia da obra não deixar muito a ideia de que vai cada um sentir o que tem que sentir, então não tem que explicar nada, não tem que ter nenhuma narrativa muito fechada, a narrativa tem que ser fluida. Penso que tem uma proximidade aí, que pode ter, mesmo não aprofundando, uma proximidade aí com o debate pós-moderno na arte, né? A ideia de que os sentimentos do indivíduo criador que tem que estar lá, e cada um que vai ter que vivenciar isso vai saber de uma forma. Então, é hiper indeterminado essa subjetividade que está lá caracterizada na obra. E o que ele vai chamar também, uma outra coisa que pode acontecer, que é a hiperdeterminação. E aí e ao oposto é a ideia de contar demais, a deixar tudo muito amarrado na obra, de forma que quem estiver fruindo a obra nem tenha espaço criativo também nisso. Então, a gente pode citar aí muitos filmes hollywoodianos, né? Filmes que, nossa, termina e até o final, e não tem nada que a gente não esteja amarrado ali, porque está tudo dito, não tem um espaço para a nossa imaginação fruir ali com a própria obra, ser criativo com a obra. Então, mais ou menos, era isso que eu queria aqui. Agora eu vou para a última categoria. Eu acho que eu estou me estendendo mais do que eu pensava, talvez eu não consiga, vou ter que dar uma pressada aqui, mas nós vamos para a categoria agora do que o Lukács vai chamar de atmosfera anímica. E o que o Lukács vai entender como essa categoria de atmosfera anímica e o que a gente entende junto com ele, né? O que a gente interpretou. Se a gente fala, se eu tenho falado, insistido nisso, que a gente só separou as categorias para entendimento científico, né, para entendimento de abstração teórica, essa categoria, a da atmosfera anímica, ela vai ser o que vai configurar a unicidade do filme, da obra, né, porque pode ser usado em outras linguagens, mas aqui a gente falando especificamente do filme. Então, a atmosfera anímica, ela vai ser o todo da obra, o que vai estar preocupada, que vai estar voltada para a nossa vivência psicológica, para nossas vivências emocionais. Então, é o que vai ter uma unicidade para poder ter um fortalecimento de autenticidade da obra. Vou pensar aqui, eu penso, talvez seja muito forte para a gente entender aqui, por exemplo, filmes fantásticos. Se a gente pensar aqui o Labirinto do Fauno, não sei se todo mundo assistiu. Se a gente pensa o Labirinto do Fauno ou o universo Star Wars aqui, que eu acho que é mais fácil, né? Quem não gostar, não diz, por favor, senão... A gente vai ter, não estou de novo dizendo aqui qual filme é bom ou não, só para a gente entender que naquele universo da obra, naquele espaço ali, tem autenticidade, tem um Jedi, por exemplo. A gente acredita nesse Jedi, acredita na força Jedi, porque foi construído todo um ambiente detalhado para que a gente tivesse veracidade disso.
e para que a gente também conseguisse fruir uma emoção dentro desse universo, que ele não ficasse caricatural, né? A gente pode pensar ainda em todos os elementos da obra, todos os elementos fílmicos sendo utilizados a favor de que se passe uma emoção, uma vivência emocional para a gente. Então, a atmosfera anímica é essa, digamos assim, toda essa energia, não quero usar energia, mas é essa atmosfera que paira sobre a obra, que confere um estado emocional para quem está fruindo. Então, a gente pensa as cores, a música, o figurino, a fala dos personagens, as entonações, tudo isso voltado para que chegue no receptor de forma que gere algum tipo de emoção específica. E aí, nesse sentido, a gente pode ter várias obras que conseguem fazer isso de forma qualitativa, que deem espaço para que a gente também tenha possibilidade criativa, e várias obras que não conseguem, porque fica... Às vezes a gente se emociona, mas a gente sabe que a emoção foi muito fajuta, foi muito forçada. E aí se configura que essa categoria ela não foi tão bem consolidada na obra, né? Não se conseguiu ter essa unidade de atmosfera psicológica para que a gente entrasse na obra e fruísse ela de forma tão una, né? Um outro filme que eu lembrei agora, não sei se vocês assistiram, se alguém que assistiu, é Uma Noite de 12 Anos. Todas as imagens do filme, elas são muito... Quando que a gente ficou conhecido como filme do Mujica, né, aqui no Brasil. Todas as imagens de quando os homens estão presos, tem pouco espaço, pouca iluminação, e a gente fica meio, quem está assistindo, também se sentindo meio sufocado, meio apertado na cadeira, assistindo no cinema, e eu lembro que a minha sensação era que eu estava meio com pouco espaço. E isso é uma, digamos assim, uma pauta que se recaia sobre essa categoria da atmosfera anímica. Agora eu vou passar o último curta para a gente tentar trazer mais concretamente esse debate da atmosfera anímica. Calma, deixa eu ver. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much, feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness of men. Cries out the universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress, the hate of men who will pass and dictators die, and the power they took from the people will return to the people, and so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes.
Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, or what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give you the future and old age security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill their promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Ai, meu Deus, até eu tô com dificuldade de voltar agora aqui depois dos filmes. Que discurso atual, né? Bom, mas o que a gente poderia destacar aqui como atmosfera anímica, né? Desde a questão de como o som, desde a questão do discurso, né? Primeiro que tudo, do Chaplin tá falando, né? A gente tem o Chaplin, toda a resistência que ele teve de ter cinema mudo, né? Inclusive, eu acho o Chaplin, pessoalmente, um dos maiores gênios do cinema de todos os tempos, né? Conseguiu fazer cinema, conseguiu significar a subjetividade humana de forma muito autêntica e muito potente, né? Que pega desde uma criança pequena, de 4, 5 anos, até um idoso, um adulto, passando por todo mundo. Mas, enfim, o que a gente tem aí? Primeiro, essa coisa potente do próprio Chaplin está falando, sendo que o Carlitos, né, o personagem, é um personagem que não fala, né, em todas as obras. Para quem acompanha a obra do Chaplin, isso já seria uma significação. Mas aí uma coisa de o discurso começar, o próprio personagem começar um discurso que a voz vai alteando, né? Junto com a voz, a gente tem a música que vai, o acompanhamento da trilha sonora também acompanhando isso, o que vai deixando a gente também mais inflado na nossa recepção, a câmera que vai chegando mais perto do Chaplin também, essa coisa dele olhar, né? O personagem tem a hora que olha para a câmera e a gente se sente sendo olhado. Tudo isso criando essa potência de vivência psicológica, nessa atmosfera emocional, para que signifique uma emoção para a gente. Isso não foi à toa, né? O Chaplin fez isso, o diretor fez isso, pensando e querendo significar uma emoção e que essa emoção chegasse na gente. Então, agora falando dessas 3 categorias, a gente percebe, acredito que percebemos de forma mais forte, como que elas são interligadas, como elas não se distanciam entre si, né? A gente separou só para poder fazer essa abstração. Mas esse meio homogêneo, a atmosfera anímica e a objetividade determinada, elas têm que estar completamente interligadas. Esse último discurso do Chaplin, penso que é grandioso, a gente ver essa unicidade, a gente não fica pensando em como está sendo realizado, a gente vai vivenciando a emoção que aquela obra possibilitou, né? E aí, só para finalizar, tocar rapidinho aqui no que a gente chamou na dissertação, no finalzinho, que está um pouco, a gente já passou das 8, né? Vou tentar ser bem rapidinho, só para tocar aqui no... Olha, cadê? Por que a apresentação não está aparecendo? Só um minuto.
Aí eu vou tentar só para não ficar a apresentação perdida, né? Eu ficar meio perdida. Então, para finalizar, na dissertação, a gente ainda fez, além de acharmos que essas categorias eram as mais, que a gente conseguiu ter uma apropriação maior, né, no debate do capítulo, a gente também entendeu que tem um diálogo direto delas com as categorias aristotélicas da poética do Aristóteles. A gente só sinalizou isso na dissertação, a gente não conseguiu aprofundar, trazer isso com maior densidade, né? Até porque não era o foco do debate da dissertação e também por conta do tempo, né? Mas resumindo, né, o que o Lukács chama de meio homogêneo no cinema, que seria as imagens em movimento, né, essa possibilidade criativa específica de cinema, o Aristóteles denomina meio quando ele vai falar da tragédia, né? Que seria a linguagem verbal, que entra ritmo, metro e som. Se a gente for pensar aqui no meio homogêneo do cinema, a gente vai criar desde a questão de como vai ser criada essas imagens, né? A questão de corte, de montagem, de câmera, de como que eu faço a captação dessa imagem, tudo isso interferindo, o ritmo dessas imagens interferindo nessa criação da obra, né? Aí, o que o Lukács vai chamar de objetividade indeterminada, que é a subjetividade e o mundo humano significado na obra, né, como isso se consolida no filme, a gente entendeu, o Aristóteles tem a categoria de objeto, para falar sobre a tragédia, né, e ele coloca o homem e as ações humanas representadas através de caracteres, e a gente foi entendendo que tinha um diálogo aí entre o Lukács e o Aristóteles. E, por fim, o que o Lukács chama de atmosfera anímica, que é essa unidade emocional da obra, a gente entende o que o Aristóteles coloca como um modo, né, o narrativo misto e o dramático, e esse último sendo representado através do espetáculo cênico. Uma coisa que eu queria destacar é que na atmosfera anímica também, a gente também só conseguiu sinalizar na dissertação, mas é a ideia também de essa unidade emocional da obra, né? E aí, por exemplo, o que vai consolidar como gêneros, né? Ou a subversão desses gêneros, comédia, drama, suspense, tudo isso para criar essa atmosfera psicológica, né, emocional, ela tem determinadas normas, determinados clichês, né? Um filme de faroeste vai ter que ter o artilheiro que ele deu, estou misturando futebol, vai ter que ter a cena da bebida de leite, né, dos guerreiros, que eu não estou lembrando o nome que se dá pros personagens principais. Mas, enfim, ou como vai ter a cena, a grande cena de romance, vai ter, o filme de romance vai ter que ter alguma cena emocional, enfim. E aí a gente acha que dialoga um pouco também com a questão do gênero. A gente também só sinalizou um diálogo do Lukács com o Benjamin. O Lukács com o Benjamin é mais direto, porque ele cita o texto do Benjamin nesse capítulo, que é a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, e ele diz que o Benjamin é um anticapitalista romântico, como está falando do cinema. Tem algumas traduções aqui no Brasil, eu li umas 4 para conseguir dar conta disso aí, e não consegui aprofundar o suficiente que eu achava que precisava, mas enfim. Eles se distanciam, porque o Lukács tem um distanciamento e a gente acha que eles poderia ter uma aproximação que pode ser aprofundada aí posteriormente. O Lukács entende e faz todo esse debate do trabalho como elemento transformador da sociedade, e o Benjamin, em tal momento, ele coloca a possibilidade da arte como essa centralidade na transformação social, né? E, inclusive, fala da carga ideológica do cinema, e, de alguma forma, é como se
ele tirasse um pouco a centralidade do modo de produção para colocar isso sobre a arte, e ainda a ideia de que o cinema, com que ele fala de o que ele tem um duplo, o que ele vai falar de uma questão que o cinema quebra, que na arte tem que ter o valor de culto e o valor de exposição, né? O valor de culto como aquela coisa de você cultuar a mesma obra, de vivenciar a unicidade dessa obra, e o valor de exposição que se perde, porque quanto mais ela é exposta, ela vai se, digamos assim, ela vai definhando, né? E o cinema teria essa perda da aura, se perderia esse valor, porque estaria esse valor de culto, porque estaria muito no valor de exposição, mesmo o filme sendo passado em vários espaços. O que o Benjamin vê como uma questão de crítica, né? O Lukács vê, na verdade, como uma possibilidade de potência do cinema, de estar atingindo várias pessoas e a população de forma muito mais coesa e rápida, né? Mas eles se aproximam no que o Lukács vai chamar de duplo reflexo cinematográfico no cinema e da dupla técnica no cinema. Não vou conseguir aprofundar aqui, até por conta do tempo, mas seria mais ou menos, o Lukács vai dizer que o cinema, né, como ele tem uma diferença das outras linguagens estéticas da arte, porque ele é desantropomórfico. A gente viu lá naquele slide inicial que toda arte tem que ser antropomórfica e imanente. Só que o cinema, no primeiro momento, ele é desantropomórfico. E ele só consegue, ele precisa, o que o Lukács chama de reantropomorfização em tal momento. Porque ele depende diretamente da máquina, né? Um cineasta, um diretor, primeiro ele vai estar preocupado com esse aspecto, digamos, desantropomórfico da obra, distante dessa obra, para depois trazer isso para o mundo humano, né? Ele precisa dominar a técnica. E aí mas para ele chegar nesse duplo reflexo, para chegar na antropomorfização. E o Benjamin coloca a dupla técnica no cinema, né? Uma dupla técnica do cinema também tem, em primeiro momento, uma questão externa, assim mesmo, na obra, para só depois conseguir se consolidar enquanto uma obra estética. Então, a gente não aprofundou muito, mas acreditamos que seja um debate que tenha potência aí para caminhar. E aí, concluindo, talvez seja isso que a gente vai tentar fazer mais agora na tese, né? É a ideia a gente apontou a diferença entre arte e educação estética e formação estética dos sentidos humanos, principalmente porque o debate corrente que está aí é de sinonimizar ou aproximar de forma muito rasteira a arte e a educação, como se as duas fossem a mesma coisa, ou assumissem função social igual, e a gente parte com o Lukács e com o Marx de que não é assim, cada uma tem uma função social específica e única. A gente defende ainda a formação estética dos sentidos humanos, uma potência pelo cinema, uma possibilidade, né, de ter um auxílio na escola, e através da escola, de saber sistematizado. Claro que com todas as contradições e limites possíveis e impossíveis que são impostos aos professores e à educação formal, no momento agora, pelo sistema do capital, mas ainda que tem o que o Lukács chama de ilhas de arte autêntica, a gente pode também entender como frestas aí de possibilidades dentro de todos os limites, né? Mas uma defesa da utilização, a gente levanta uma defesa da utilização do cinema na escola pelo próprio cinema, né? Ver um filme tentando entender a própria linguagem do filme, as especificações de criação do filme, vivenciar o filme pelo filme, e não apenas como uma ferramenta pedagógica, que geralmente é o que acontece com a gente. A gente está no cinema, na escola, a gente tem um filme para debater uma categoria de história, de português, para ajudar no conteúdo escolar, o que é completamente rico e pode ser feito, a gente defende que é rico e qualitativo fazer, mas que não é só isso, e
é a possibilidade também de utilização do cinema pelo próprio cinema para ter uma formação estética específica dos sentidos humanos, que é um outro tipo de formação dos nossos sentidos, que se dá pela vivência estética e não pela vivência da apropriação de conteúdo sistematizado. E a gente entende que as três categorias abordadas na pesquisa, ela pode dar uma base, assim, de trabalho, de análise, né, de ver um filme e buscar no filme as próprias significações e a própria vivência estética. E também aí com o próprio Marx, né, na ideia de que, se a gente for pensar num objeto de pesquisa, as determinações do objeto, cada vez que você pega mais determinações, você se apropria mais do objeto. Então, quanto mais eu entendo da linguagem técnica ou da linguagem de criação do cinema, mais eu qualifico as minhas possibilidades de vivência estética quando eu vejo um filme. Né? E isso não para a gente elitizar o acesso, na verdade é para a gente popularizar o acesso, mas entendendo que a classe trabalhadora, às vezes, não flui a arte esteticamente, não é por falta de competência ou por falta de sensibilidade, é por falta de educação estética para ter acesso àquilo. E aí, finalizando mesmo, os slides, todas as imagens dos slides são do filme chamado 8,5 do Fellini, que é um filme de metalinguagem de cinema. Eu peço desculpas por qualquer coisa, acho que hoje eu fiquei meio perdida com a apresentação, fazendo ela meio sozinha, senti meio solitária, foi meio esquisito. É isso, agora está aberto o debate, qualquer coisa o Deri responde. Oi, Elândia, foi ótimo, viu? Eu gostei bastante. Sim, gostamos. Alguém quer começar as perguntas? Deixa eu ver aqui no chat. Sara, né? Sim, Júlia. Na verdade, que filmão, hein? A Júlia colocou aqui sobre o Gritos e Sussurros do Bergman, né? Ah, sim. E uma das coisas bacanas do Bergman, Júlia, é que a forma do Bergman enquadrar os personagens, né, aqueles closers, assim, você tem close-up muito grande, o Bergman está sempre colocando as personagens muito próximas à câmera, e aquilo dá uma sensação de muita intimidade, né? A gente fica... são coisas muito próximas do rosto, olho, boca. Tem um filme do Bergman que chama Mônica e o Desejo. E quando o Bergman faz esse filme, né, é um filme, eu não vou lembrar bem o ano, mas ele faz uma coisa que não era ainda, não se tinha ainda no cinema, né, que é a personagem, ela afrontosamente, e é uma personagem feminina, e é afrontoso mesmo, ela olha para a câmera. Não vou contar que dá o spoiler, mas quando ela vai fazer determinada ação assim, que seria completamente irrepreensível para uma mulher fazer na sociedade, assim, ela seria escrachada. Aí ela olha para você, ela olha diretamente para a câmera, né? E sustenta o olhar assim por uns 10 segundos. Nossa, velho, você fica meio assustada com aquela coisa, porque ela olha dizendo, eu vou fazer isso mesmo, e daí, né? É mais ou menos isso, pelo menos, que chegou em mim. E ele sofreu várias críticas, né? Como é que podia, porque estava quebrando a ideia de que aquilo é um filme, porque está olhando, e aí deixa logo claro que estava manipulando, tá? Mas logo depois, isso ele sofreu algumas críticas, principalmente tem um diretor francês que escreveu um texto, o Truffaut, dizendo que não esperava que o Bergman fizesse tal coisa, tarará. Mas depois, anos depois, revém esse filme, o Truffaut revê e faz uma carta emocionadíssima, dizendo que ele tinha feito algo completamente genial, né?
E o Bergman tem essa coisa muito intimista, né, nos filmes. E em Gritos e Sussurros, inclusive, se a gente for pensar, a ideia dos próprios sons, né, da sonoridade do filme também cria é, é uma coisa assim, a fala das mulheres é meio abafada, né, a gente vai sentindo isso também, e o filme vai deixando a gente com essa sensação meio de sufocamento, pelo menos eu senti assim quando eu vi nessa, e é tudo isso criando essa atmosfera psicológica mesmo, e o Bergman tem muito isso, né, é tanto que é conhecidíssimo com essa ideia dos close-ups, dessa ideia de intimidade, né, de você criar uma intimidade, um filme muito genuinamente subjetivo, né, existencialista, um debate muito pautado nessa atmosfera psicológica. E aí, Júlia, eu concordo que seria isso sim, poderia ser um bom exemplo. Elândia, a Emanuele faz uma pergunta aqui. Como podemos compreender a categoria trabalho no processo artístico do cinema? Eita! Sim, depois ele casa com a atriz da Mônica, que é muito bonita. Gente, é muito válido esse filme, viu? Mônica Desejo. É muito genial. Se a gente for pensar, eu vou tentar trazer o debate do trabalho no cinema dentro do que a gente tem agora, do modo de produção que a gente tem, né, que é o modo de produção capitalista. O cinema tem uma singularidade dentro das linguagens estéticas, né, da linguagem da arte, que ele nasce com a era industrial. Então, ele é uma arte da burguesia. O cinema só é possível nascer com o avanço da era industrial, né? Ele nasce linkado ali, ele nasce com o avanço do maquinário. Ele só é possível existir a partir da máquina, né? A partir da máquina fotográfica que se avançou e chegou na captação da imagem em movimento, né? De conseguir, inicialmente você pegava os fotogramas, as fotos, juntava tudo e fazia com que eles entrassem em movimento, né? Nesse sentido, se a gente for pensar o trabalho no cinema, né, a gente vai pensar a arte. O cinema é um trabalho acaba se linkando, se perdendo muito nesse âmbito enquanto significação entre arte, linguagem estética, e como linguagem especificamente de entretenimento, que responde muito mais às necessidades do capital, né? Então, a gente vai ter muito no cinema uma relação de trabalho particionada, né? Tipo, eu sempre eu acho muito, eu não gosto muito do Hitchcock, eu não gosto muito de filmes de terror, não que eu não gosto de Hitchcock, eu tenho sou muito volúvel para pegar filme de terror, eu fico sem dormir, enfim. Mas o Hitchcock, por exemplo, pensar o cinema, né, o espaço do cinema como um espaço elitista, muito de uma linguagem muito cara e de uma linguagem que é usada muito de forma ideológica para uma reprodução do status quo, né? Voltando aqui, não me perdendo, o que eu lembrei aqui do Hitchcock, né? Como o cinema vai ser uma linguagem muito particionada e muito centrada no espaço mesmo de arte burguesa, estou falando aqui em geral, tá? Estou pensando aqui no cinema enquanto indústria, né? Que vai ter, por exemplo, Hollywood, logo quando o cinema se consolida, né, como possibilidade de entretenimento, né? Tem um teórico brasileiro, Bernardet, que diz que o cinema, falar do cinema enquanto arte é falar do cinema marginal, porque o cinema ele é muito mais homogênico, hegemônico enquanto indústria, enquanto entretenimento. Então, vamos pensar que Hollywood, por exemplo, eles têm a gente vai ter produtoras que compram o filme, o roteiro de um filme, e dizem quem é o ator, dizem como vai final, interferem diretamente na construção da obra, né?
E aí a gente vai ter, por exemplo, vou trazer 2 exemplos de como esse processo, esse modo de produção capitalista, o trabalho de como ele está se consolidado nesse momento, interfere diretamente no cinema. Não sei se é bem isso que era a pergunta, mas foi o que me remeteu. A gente vai ter, vou dar o exemplo do Hitchcock, né, que ia fazer o filme. Eu não sei se vocês já viram algum, provavelmente todo mundo já viu algum filme do Hitchcock aqui, mas eu vou dar o exemplo do Festim Diabólico, que é um filme que é quase todo num plano só. Gente, tem uma cena que é quase 20 minutos, que a gente diz que não tem corte, né? Que é plano sequência, porque acontece tudo no mesmo lugar e não tem nenhum corte na câmera. Não, é tudo ali. Então tem que ser tudo cronometrado, feito ali, porque não teve montagem, não teve corte naquela cena toda. E o Hitchcock dizia, as produtoras compravam o roteiro do Hitchcock ou tinham um roteiro que chamavam ele para filmar, e aí não era ele que fazia a montagem dos próprios filmes, ele não finalizava a obra, né? Ele filmava, mas não finalizava. E aí como é que um gênio faz, né? Como é que um gênio burla essa indústria? O Hitchcock filmava as cenas de tal forma longas, planos sequências longos, que só dava para montar daquela forma. Não dava para montar de outro jeito. Então, na hora que ele estava filmando, ele já estava montando o filme, que era um processo muito mais difícil, mas era uma forma dele burlar essa imposição mesmo de entretenimento sobre a obra, né? E aí tem um outro exemplo, e aí é de um diretor austríaco maravilhoso, que é o Haneke. Não sei se eu indico para ser visto o filme dele logo por agora, na quarentena. Eu comecei na ideia de que ia ver a filmografia e desisti, muito pesado. Mas ele tem um filme que chama Violência Gratuita, que é Funny Games, né? E ele gravou ele, e tem um filme, acho que a primeira filmagem de Funny Games é de 97. Não tenho bem certeza, mas aí depois de outros 10 anos, uma produtora hollywoodiana pediu o filme, né? Comprou os direitos do filme. E queria que... Aí o Haneke disse, tá bom, eu vendo. Só que quem filma sou eu e o roteiro, e eu faço com o meu roteiro, o mesmo roteiro. E aí você vê, são 2 filmes iguais. A produtora colocou os atores, escolheu o lugar, mas é exatamente as mesmas cenas. Eu acho isso muito genial, porque Hollywood não tem ideia de legenda, né? Não gosta, pega muito filme, refaz o filme para ficar na língua original. E eu acho isso muito genial, porque é o mesmo filme, basicamente, filmado de forma diferente. Então, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta que você está me fazendo, mas dentro das linguagens estéticas, eu acho que o cinema é o que sofre mais diretamente com essa degradação, né, ou essa pressão, ou que o Lucas também vai chamar de decadência que a gente está passando, é o que acaba sofrendo mais diretamente, porque é uma linguagem muito cara, né? É muito difícil, por mais que se entrar no circuito de cinema, porque não é só fazer o filme, né? Porque até daria para fazer com uma câmera agora de celular, tem até umas tentativas de filmes caseiros, mas para circular o filme, né? Para divulgar esse filme de forma efetiva, os filmes que para exibir esse filme é um processo muito financeiramente muito custoso, né? Então acaba sendo diretamente mais atingido. A gente aqui no Brasil, o cinema brasileiro tem algumas questões que sofre por não ter um espaço de indústria mesmo, né? O cinema brasileiro sobrevive basicamente de edital, então sobrevive diretamente do Estado, basicamente, né? Tem poucas produtoras, mas mesmo assim, e as produtoras que tem são muito linkadas à sobrevivência por edital, né? Em grande escala. Temos alguns escapes aí, mas em geral é muito dependente desse financiamento do Estado. E aí isso configura que ela não tem uma ligação tão direta com a indústria, né? O que possibilita uma maior liberdade de criação, né? Mas também o que dificulta, o que dificulta a circulação e o fortalecimento do próprio cinema nacional. É isso, não sei se eu respondi isso, eu não respondi, você
pergunta mais diretamente, que eu posso tentar. Não sei se foi claro. Posso perguntar? Pode perguntar. Eu queria entender um pouquinho a questão da categoria do trabalho, né? Quando a gente estuda o processo de trabalho, né? E aí eu queria entender isso, o cinema, né? O filme, né? O filme. O filme é um trabalho material, ele é imaterial, ele é só intelectual. Como é que funciona? Porque a pessoa produz um objeto, mas ali a gente tem diretor, a gente tem tantas pessoas, né, na produção de um trabalho, do cinema, do filme, e eu queria entender essa lógica do trabalho, né, dessa categoria trabalho, do momento que se pensa nisso na concretização do filme. Existe esse processo de trabalho aí? A gente pode entender isso em Lukács? Eita! Deri ajuda aqui os universitários. A minha análise no cinema fica muito na base da estética, né? Dele enquanto linguagem da arte, né? Anterior a isso, como eu disse, eu fico pensando que, como ele está muito brincado com uma arte que também é muito coletiva e que é também, sim, muito fundada nessa ideia de processo capitalista, né, de produção, eu acho que ela acaba implicando nisso, mas, sinceramente, eu nunca pensei sobre esse aspecto. Eu acho que eu não sei se responder. Ver se ele tem aí uma resposta para isso. Boa noite. Primeiro, muito obrigado. Boa noite. Pelo vídeo da empresa. Cada vez que você apresenta uma maturidade, com bastidores que você está fazendo. E eu gosto muito do modo como você ri do próprio. Eu acho muito legal isso. Eu acho que é uma característica muito legal. Acho que você consegue rir dele mesmo, né? Você enfrenta uma dificuldade aí com a aluno não, e você dá uma risada como se deve ser normal. Isso é muito forte. A gente também precisa de um momento dele, com toda dificuldade, né? Sabe? A gente chora, lágrimas, mas é muito confortável ficar de frente. Deli, teu áudio está assim, muito distante. A gente está quase sem conseguir ouvir. Melhorou agora? Melhorou, ficou 100%. Agora dá para ouvir, porque não estava dando antes. Pronto, é porque eu estava com a caixinha de som para poder ouvir melhor os filmes, né? Primeiro, Elândia, eu quero te dar os parabéns e agradecer aí pelo enfrentamento, né? Não só você, como além aí também a Adele. E a gente apresenta uma dissertação ou uma tese e a gente não tem uma oportunidade de apresentá-la novamente. E, de alguma maneira, a gente tem que agradecer a Simone e ao Arthur, sobretudo a Simone, porque foi ela que fez o contato com a gente, que nos criou essa oportunidade. Né? E no que é específico a você, eu acho muito legal, porque você ri de si próprio, né? Isso é uma característica muito interessante. Você tem um problema aí com a lâmina e você dá uma risada, porque não conseguiu colocá-la diante de si. E nós estamos num momento que a gente precisa muito de dentes, a gente precisa muito de sorriso, né? Porque as lágrimas estão por toda parte, de toda ordem. Aí é muito legal, que isso é uma coisa específica sua, de sua natureza social, né? Sua formação, e é muito bom ter uma aula contigo, porque a gente fica muito tranquilo, né? Você passa uma certa serenidade, até porque você não, a sua presença não se impõe por uma determinada autoridade abstrata, né? Você se impõe pelo conhecimento, e isso é muito legal. Sobre a questão do trabalho, que a Emanuele perguntou, vou até aproveitar e responder uma outra questão dela do encontro passado. Ela me escreveu por e-mail, mas eu avaliei que escrever seria mais complicado e tentei falar com ela por telefone. Como a gente não conseguiu, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou falar das duas coisas. Mas primeiro a questão do trabalho. Lucas tem muita resistência
a acreditar que nós temos uma separação metafísica entre um trabalho material e um trabalho imaterial. Ele chega a dizer, na estética, e ele confirma isso na alienação, de que nós temos muita dificuldade de perceber que somos nós que fazemos a vida. Imagina uma pessoa que pega um telefone celular hoje, tá certo? Que fala com outra pessoa por uma célula, né? Essa pessoa que faz isso, ela não tem como na vida cotidiana perceber que esse celular que fala com outra pessoa por uma célula, que fala com outra pessoa no outro país, quase que sem delay, é um processo criado pelas pessoas humanas, né? Fomos nós que criamos isso. Fomos nós que criamos os automóveis. Fomos nós que criamos, talvez, a Covid, né? Fomos nós que criamos a prótese de silicone. Nós criamos coisas maravilhosas, mas nós criamos também arma de destruição em massa. Então, Lukács tem resistência de acreditar que nós temos uma separação rigorosa, metafísica, entre uma coisa material e uma outra imaterial. Na estética, nas 1.800 páginas, cerca de 1.800 páginas, ele usa, durante 4 oportunidades, a palavra imaterial ou imaterialidade. Mas ele usa no sentido do seguinte termo. Quando você, por exemplo, aqui no Ceará, tem uma coisa que se diz que tem a cultura do couro aqui no Ceará. Nós somos frutos da colonização do couro. Essa cultura do couro, ela não caiu de planta. Os teóricos, sobretudo ligados ao pensamento pós-moderno, diz que a imaterialidade do Ceará é a cultura do couro. Mas essa cultura que vem do couro vem de onde? Ela vem de uma materialidade. Quando o Nordeste, o Brasil foi colonizado, a zona da mata concentrava o plantio da cana-de-açúcar. E durante esse plantio da cana-de-açúcar, chegaram as vacas, né, o gado chegou para servir de moenda. Até um filme interessante chamado Abril Despedaçado, embora seja bastante contemporâneo, que mostra uma vaca, depois que ela sai da moenda, ela fica rodando em círculos. Então, o gado ele é responsável por moer a cana. Só que o gado se reproduziu nesse nosso clima, né, temperado, úmido, seco, e com muito verde, se reproduziu muito. Então, esse gado saiu da zona da mata e foi adentrando para o Nordeste. Se montaram 3 feiras, né, uma em Campina Grande, cidade que eu nasci, outra em Feira de Santana, e outra em Caruaru, para que esse gado pudesse escoar. E esse gado foi vindo cada vez mais para o sertão, né, e até chegar no que a gente chama de Nordeste setentrional, do qual o Ceará faz parte. Então, o Ceará tem uma cultura do couro, cultura simbólica do couro, chamada de imaterial, por causa de uma materialidade. Vou tentar dar mais um exemplo. A gente hoje diz que existe uma cultura digital, que as pessoas não telefonam mais umas para as outras hoje, né? Só passam mensagem. Ninguém telefona para dizer como é que está. Tudo na mensagem e tal. Então, nós vamos ter dificuldade até com a fala. Mas essa cultura só existe sobre uma determinada imaterialidade da cultura digital porque tem uma base digital para suportá-la. Por fim, Álvaro Vieira Pinto, num livro muito interessante chamado O Conceito de Tecnologia, ele diz que a gente identifica uma determinada cultura entre o Paleolítico e o Neolítico por um determinado tipo de jarro de cerâmica que era feito. Então você identifica, você vai para o museu e diz assim, esse jarro aqui é da cultura do Paleolítico. Mas só podia ter aquele jarro por causa do desenvolvimento social do trabalho, permitiu determinadas técnicas que aquele jarro fosse possível. E assim por diante. Então, se a gente fosse ser rigoroso, não há nada nesse mundo que não dependa de uma materialidade. É óbvio que algumas pessoas religiosas vão dizer assim, não, porque eu faço meu despacho, eu rezo, eu pego uma hóstia e põe na boca, eu acredito nisso, isso não é material, e etc. Vai existir teses para tudo, mas todas essas teses são teses transcendentes, ok? A vida humana mesmo, terrestre, ela não tem separação de materialidade e imaterialidade. Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura, foi para o Maranhão e deu um prêmio, aqueles mestres da cultura, para os mestres que tocavam tambor de crioula lá
no Maranhão. Mas veja, o tambor de crioula depende do coro. E o som que eles emitem depende de todo um elemento de frequência que está na materialidade da vida. Então, resumindo, não teria rigorosamente, como se quer hoje, tá certo? Essa imaterialidade separada de uma materialidade. O que Saviani escreve é diferente, porque Saviani quer dizer que o trabalho do professor e do artista, ele tem uma determinada imaterialidade, porque o seu plano de aula vai para a casa do estudante, ou o seu livro, ou mesmo o CD, ou o arquivo no Spotify do artista, né? Ou o vídeo do teatro, e assim por diante. Então, se desprendeu da pessoa. Mas mesmo que se desprendeu da pessoa, foi a pessoa que fez, tá certo? Então, é difícil, sim, a gente dar uma resposta muito fechada sobre isso. No entanto, sobre a tua primeira pergunta, que é qual a relação do trabalho com o cinema, nenhum desses elementos que se põem sobre a estrutura da sociedade, são chamados, que estão na esfera da superestrutura, da conhecida superestrutura, ou mesmo da ideologia, eles não são independentes do trabalho, tá certo? Eles têm alguma dependência do trabalho, mesmo que seja distante. Lukács chama isso Erlandes até disse aqui no começo, de reciprocidade dialética, autonomia relativa, independência ontológica. O Lukács localiza a arte e a filosofia, isso não na estética, e sim no texto da ideologia, no final da ontologia, como ideologias puras, porque elas estão mais distantes do modo de produção diretamente. Ok? Por fim, você pediu para a gente fazer uma relação entre Gramsci e Lukács, na tua pergunta no encontro passado. O professor Carlos Nelson Coutinho, ele queria muito fazer uma aproximação entre os dois teóricos. Ele não conseguiu, né? Ele faleceu antes de fazer isso, mas fez algumas tentativas. O professor José Paulo Neto, muito amigo do Carlos Nelson Coutinho, achava muito difícil essa aproximação. Por sua vez, o professor Marcos Del Roio considera essa aproximação, de certo modo, até injusta, porque Gramsci viveu e escreveu sobre condições muito adversas, né? Estava no cárcere, ele tinha que criar alguns códigos para poder escrever, e morreu muito jovem. Lukács viveu pra caramba, Lukács viveu mais de 80 anos. Embora tenha vivido também mais de uma década na União Soviética stalinista, também tinha que criar alguns códigos para escrever, mas era diferente de estar num cárcere. Mas o que é interessante da sua pergunta é que esses são os dois teóricos, talvez para muitos, inclusive, os dois maiores marxistas pós-Lenin. E há muito essa tentativa de aproximá-los, né? Atualmente, tem uma pesquisa desenvolvida aqui no Ceará, de uma companheira de Erlândia, Karine, que mora inclusive com a Erlândia. A Karine está desenvolvendo um doutorado no ponto de vista educativo, tentando ver quais são as proximidades do que o Gramsci escreve, sobretudo no caderno 12, no caderno do Castro, onde ele tem mais elementos sobre educação, e sobre o que o Lukács escreve na ontologia. Até agora, a gente tem muito mais distinções do que proximidades, até porque o Gramsci tem uma proposta educativa, né? Ele, inclusive, tem currículo, fala da idade das pessoas, as meninas vão ficar, os meninos, e etc., como é que a escola tem que ser em cada ano, em cada ciclo. No entanto, o Lukács não tem isso, ele está interessado na reprodução e pega a educação só como exemplo. Então, agora, há algumas possibilidades de proximidade. Eu penso até que valeria a pena um trabalho mais profundo sobre o conceito de Lukács de ideologia e de contra-ideologia e de Gramsci de hegemonia e contra-hegemonia, tá certo? Mas as pesquisas que a gente tem acesso até agora, dos pesquisadores assim mais profundos, ou eles estudam um teórico, ou estudam o outro. Então, as proximidades são frágeis, porque é muito difícil você dar conta de dois teóricos do tamanho desses, tá certo? São dois teóricos muito grandes e muito densos, e sobretudo o Sardo, né, teve que pagar com a vida por ser revolucionário, e Lukács também não teve vida fácil, né? Então, eu penso que é uma pergunta também no âmbito de certa dificuldade. Mas, para resumir, a primeira pergunta, né, Lukács tem muita dificuldade, e Marx também, embora Marx tenha um capítulo
que ele tirou do Capital, que é chamado capítulo inédito, né, que é o capítulo 6 inédito, onde ele fala de uma certa imaterialidade, mas não é uma imaterialidade parida, completamente distante da materialidade humana, tá certo? Um livro, para poder criar um romance que depois vai para a esfera do que a gente tem como materialidade, um exemplo, A Mulher de 30, de Balzac, que meu avô nunca tinha lido esse livro, não sabia nem que era Balzac, mas ficava chamando todas as mulheres que estavam perto de 30, que não tinham casado ainda, de trintona, né? Meu avô tinha essa brincadeira machista, e eu cheguei a participar algumas vezes. Então, veja, Balzac foi tão profundo, a partir da materialidade social do que ele viveu, ok? Na França do Terceiro Império, tão profundo que ele conseguiu fazer com que isso chegasse num paraibano negro, racista e machista no século XX. Então, embora pareça que é imaterial, porque chegou no meu avô e ele reproduz isso, mas ele teve uma materialidade de nascimento. É isso, espero ter colaborado. Quero já aproveitar aqui as minhas considerações finais e, mais uma vez, agradecer ao Arthur e à Simone a gentileza com que vocês abriram a casa de vocês para a gente, embora que de modo virtual tem que ser epigrafado e deixar registrado, ok? Esperamos que tenhamos outras oportunidades de fazer outros trabalhos. E agora, o contrário, né? Se vocês quiserem, a gente abre a sala aqui para vocês fazerem algum curso aqui com a gente e tal, e vamos seguir na frente. Obrigado e um abraço. E parabéns mais uma vez, Alândia. Só que agradeço. Em nome da Cátedra Paulo Freire, os colegas da universidade, todos vocês, né? Elândia, Lenha, Derivaldo, enfim, tem mais uma que esqueci. Meu Deus do céu. Nós agradecemos. Alice, Adele, verdade, desculpa. Nós agradecemos muito por todos vocês terem contribuído tanto para a gente, né? Com certeza, né, assim que as coisas se acalmarem aqui, nós, né, iremos retribuir. Eu não sei se eu disse isso, né? Mas a minha apresentação de dissertação, o Deri foi meu orientador. Eu acho que para mim, já tão imbuído que o trabalho foi coletivo, né? Não só com o Deri, né? Na orientação, mas porque teve, desde a leitura dos trabalhos da Adélia, a participação de grupos, a participação de defesa, que eu às vezes esqueço eu não sei se eu disse isso, eu naturalizo que já está tudo ali, mas a pesquisa de dissertação foi construída também sob a orientação do Deri, né, e se não fosse isso, tenho certeza que ela não teria se consolidado.